Você está assistindo a mais um corte do nosso canal. Segue a gente aqui no Instagram, beleza? Valeu! Ô Nasa, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que assim, é curiosidade mesmo, tá? Todo mundo sabe, todo mundo já te conhece aí no mundo dos concursos, que você é fora da curva. E que, querendo ou não, você é fora da curva. Você sempre foi uma boa aluna, desde a infância? Você sempre foi uma aluna aplicada? Cara, eu sempre fui. Sempre foi? Eu sempre fui bem estudiosa, eu sempre fazia tudo com antecedência na escola, na faculdade, eu sempre fui. Sempre foi responsável? Eu sempre gostei de estudar, assim, às vezes o pessoal pergunta, nossa, como você conseguiu ficar tanto tempo estudando? Pra mim estudar não era tanto um sacrifício, sabe? Claro que exige um esforço, uma dedicação, mas eu sempre gostei de estudar. Ah, então isso daí já conta bastante. Ajuda. Né? Tá, aí você começou a estudar, beleza, eu quero saber. Aí você começou a estudar, você falou assim, eu vou fazer meu primeiro concurso. Vou prestar meu primeiro concurso. Você lembra qual que foi? Sim, é que eu comecei, assim, vou contar desde o início. Tá, pode contar. Eu decidi que eu ia prestar para auditor, porque basicamente foi uma decisão pelo que a minha formação permitia e pelo salário que eu achei melhor. E aí eu comecei a pesquisar fiscal ou controle, né? E eu queria ficar em São Paulo. E aí aqui em São Paulo, o que a gente tem de área de controle? Tem basicamente o TCE São Paulo, o TCM São Paulo e no âmbito federal, pensando talvez em voltar para São Paulo, o TCU. Desses, o único que eu poderia prestar para a área geral era o TCU, porque o TCE São Paulo e o TCM São Paulo aceitam minha formação, mas eu teria que prestar para o cargo específico de TI. E eu não queria, eu tava fugindo da engenharia. Pô, você poderia ser minha amiga de trabalho, viu? Aí eu queria prestar para a área geral, então só tinha o TCU. Na época eu nem lembro quantas vagas tinha tido no último concurso, mas assim, era da ordem de 18, dezenas, assim, não de centenas. Aí quando eu fui para a área fiscal, a Receita tinha centenas de vagas. O ICMS São Paulo, centenas de vagas. O ISS São Paulo, nem lembro quanto foi no último concurso, mas eu falei, cara, tem muito mais vaga na área fiscal naquele momento, né? Eu sei, pessoal, que depois os concursos diminuíram, teve concurso fiscal também com menos vagas. Eu fiz ISS Campinas, teve 2 vagas, mas em regra, eu poderia me aproveitar mais das vagas da área fiscal para de controle. Então, naquele momento, eu falei, vou estudar para auditor da Receita. Então, eu comecei em 2018 focando em auditor da Receita, fiz toda a minha base com isso. E aí, em 2019, eu vi que o concurso não ia sair, estava longe. Acho que o Temer estava pensando em fazer reforma administrativa, não estava um bom momento para concurso federal. E aí começou a sair um monte de ISS, que o terceiro ano de prefeitura é o momento que sai muito ISS, né? E aí eu lembro que até um pouco antes tinha saído o Cefaz Rio Grande do Sul, Cefaz Santa Catarina em 2018. Eu olhei e falei, cara, não vou fazer, não tô preparada, não acabei ainda o ciclo básico da Receita, isso aqui não é pra mim, eu nem me inscrevi. Aí em 2019, bem no início, saiu o ISS Guarulhos. Foi o primeiro concurso que eu olhei o edital e falei, cara, esse aqui eu acho que eu passo. Porque eu já tinha estudado as matérias básicas e as matérias mais diferentes, tipo, a legislação tributária era curto, direito civil, penal empresarial não era tão grande. Eu falei, esse aqui eu acho que eu passo. E aí eu deixei a Receita de lado e foquei no ISS Guarulhos. E aí foi minha primeira aprovação. Foi aquele que teve 30 vagas ou não? Teve 50. 50 vagas, 50, né? 50, era bastante até, né? Bastante. Ele não chegou a ser anulado não, né? Suspenso, alguma coisa assim? Não, demorou muito pra chamar. Eu fui nomeada lá, eu acho que foi só no final de 2021. Nossa. E foi em 2019, porque a pandemia deu uma enrolada em tudo, né? Também teve uns problemas lá na carreira, uma parcela do salário foi declarada inconstitucional, aí a remuneração caiu, aí, enfim, mudou bastante coisa, mas não foi a minha primeira prova. Não foi a primeira prova? Não, um pouco antes eu tinha feito ISS Itapevi, que também era da VUNESP, não tinha estudado, mas era tipo 3 semanas antes de Guarulhos, 1 mês, eu falei, vou fazer esse aí. Aí eu fui só pra ver, porque era perto, né, eu tava morando em Sorocaba nessa época, aí eu fui fazer, eu acho que tinha 1 ou 2 vagas, eu fiquei em terceiro. Você ficou em terceiro? Aí depois eu fiz Guarulhos, e na verdade meu primeiro concurso mesmo foi a ABIN. Nossa, ABIN. Mas assim, eu nem considero muito, porque eu não estudei nada. Eu tava estudando fazia 2 meses, era pra Receita, mas eu falei, eu quero fazer alguma prova, só pra ver como é. Vou me inscrever nesse aqui. Justo na ABIN ainda, né? Porque cai matéria diferente, né? Não, eu nem corrigi a prova, Anderson, porque caiu umas coisas que eu não tava Nada estudando, a ver, né? nem ia estudar. Mas foi nesse concurso, em todos os concursos eu aprendi alguma coisa. Nesse eu aprendi que era bom levar almoço, porque não dava tempo de ficar na fila dos restaurantes pra almoçar, que é muito cheio.
E foi. Esse daí, o Dabin, você aprendeu Eu que tem que levar aprendi isso. No do ISS Itapevi eu aprendi que tem que chegar mais cedo do que você pensa, porque eu quase fiquei pra fora do portão. É mesmo? É mesmo, porque eu tava me preparando pra chegar 40 minutos antes, sei lá. Porque Itapevi é daqui a perto de Sorocaba. É metade do caminho, eu acho, de É. São Paulo pra cá, né? De Sorocaba pra cá. E aí eu tava bem perto chegando lá e não andava, eu quase perdi. Falei, não, preciso chegar mais cedo. É. Ó, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aí que estão assistindo a gente. Ó, respeito o Itapevi, município e tal. Eu fui fazer uma prova de Itapevi já, de procurador. Cara, que boca quente. Eu fui num colégio lá, uma escola, que era assim, no meio da bocada mesmo. Eu fiquei morrendo de medo, porque assim, era um local bem feio mesmo. Não sei se você pegou um local assim, em Itapevi, mais perigoso. Aí eu cheguei nessa escola, era uma escola infantil. E pra fazer xixi, pra usar o banheiro, Ixi. era aqueles vasinhos de criança. E pra você fazer a prova, você tinha que fazer de lado a carteira, porque a perna não ficava embaixo da carteira, sabe? Você tinha que fazer de lado, assim, a prova. Olha, Itapevi, eu lembro até hoje desse concurso. Não, a aí, minha então, escola era boa, era alguma universidade, a estrutura era boa, mas era universidade? mas pra chegar foi horrível. Mas eu já fiz uma prova numa escola em Guarulhos, ISS Guarulhos, fiz uma prova numa escola que o banheiro não tinha papel higiênico. Foi um aprendizado também. Levava papel higiênico. Mano, sério? Não É, tinha? Não tinha. Acho que no início até tinha, aí acabou. E geralmente eu vejo quando são essas faculdades, eles têm uma infraestrutura melhor, né? Isso. Eles têm estoque, sei lá. Essa era uma escola pública, eu acho que era infantil também. E a estrutura era bem ruim e acabou. Tipo, acabou, né? Acabou. E aí? Aí já É. era. Já... Caramba, então você começou então pela ABIN, depois você passou pro Itapevi e depois foi pra Guarulhos. Vamos Isso. dizer assim, foi... Aí logo depois de Guarulhos, eu já migrei pro ISS Campinas. Tá. E o Guarulhos, você foi bem? Nessa de Guarulhos, você passou Eu passei em primeiro. em primeiro lugar? Foi. Já começou, ó, pessoal, vocês que não sabem aí, ó. Só pra vocês aprenderem um pouquinho, pra passar em primeiro lugar, tá? Vocês têm que conhecer a Nasli, tá? Ela só passa em primeiro nos concursos, em primeiro ali, entre os primeiros, mas a maioria em primeiro, tá? Ao longo aqui da nossa conversa, ela vai contar aqui como que ela faz e tal, mas olha só, passou em primeiro. Primeiro concurso que ela passou em primeiro, já vem esse daí, que é o de Guarulhos, né? E o ISS Campinas, como é que você foi nessa prova? A colocação? É. Eu fiquei em quinto, se eu não me engano. quinto? Aí lá eram 2 vagas só imediatas, mas a gente já sabia que eles queriam chamar uns 20. Tanto é que chamaram os 20 primeiro de uma vez. Mas também demorou, igual Guarulhos só foi chamar no final de 2021. Tá. Mas você chegou...